Então vamos lá. Estive olhando aqui, ele não está aceitando para o menu, tá, os ícones que estão em Outline. Então é só pesquisar algum aqui, ó, como User, como eu tinha feito, ou People. Digitar aqui novamente, ó, e utilizar ele Field, né? Aí ele começou a aceitar. Pode ser alguma restrição do componente do menu, tá? Então utilizei esse primeiro aqui, que é o People, ele não está como Outline, e beleza, ele passou a funcionar aqui e mostrar corretamente para mim ele em tela. Quando eu clicar na Home, eu vou então querer que ele chame a página que já estava lá, é essa mesmo que ele está chamando aqui da Home, tá? Que se chama Folder, que foi a padrão, então não quis alterar ela não. Ela vai ser a nossa página principal, mas eu não vou mexer por enquanto nela não. Como não vão existir mais parâmetros sendo passado, o que eu posso fazer é o seguinte, não no módulo, né? No TypeScript dela, aqui, ó, folder page TS, eu posso tirar ou comentar essa informação, tá? Que é o this.folder sendo passado como parâmetro, né? Estou comentando porque depois, se vocês quiserem utilizar algum recurso como parâmetro, é isso aqui, ó, activate route snapshot parent get. Aqui você tem que injetar o serviço da rota, tá? Geralmente quando eu utilizo ela eu chamo isso aqui de route somente, ó. Então não faz muita diferença. E aí então ele vai injetar essa informação para passar parâmetros entre as páginas. E aqui nós temos acima a variável folder, que foi justamente a variável do parâmetro. Eu até poderia colocar aqui, ó, parâmetro e aqui parâmetro, né, para vocês poderem saber que essa estrutura foi a estrutura inicial que gera os parâmetros aqui dentro do projeto. Deu erro? Claro que deu, porque aqui dentro ele fica esperando essa variável que eu não estou passando, que é o folder. Então, dentro do título da página, ó, ele captura ela, né? Aqui dentro do conteúdo também ele captura ela, e algumas informações ele vai pegando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui, ó, ele está com toolbar, tá? Eu vou deixar só o Ion Content, então toda essa informação abaixo eu estou removendo. E esse Ion Reader que nós temos aqui na Home, eu vou mudar aqui, ó. Por enquanto eu vou colocar só um título chamado Home mesmo. Ótimo. Depois a gente vê o que faz na página inicial. Talvez eu faça aqui para ela a tela de login, tá? Então mais para frente eu verifico isso. Com isso ele some os erros, a home fica limpa, só fica o título aqui acima como home e a usuários quando for clicada chama a página de usuários. Ah, mas você não fez rota para chamar a página de usuários? Realmente eu não fiz. Mas quando você cria uma página, automaticamente no app routing ele já coloca o path dela, tá? Então percebam aqui que ele colocou o path, né? Quando for chamado usuários, ele carrega a página de usuários. Quando for chamado mostrar usuário, se você quiser fazer o teste aqui no web browser, mostrar usuário, ele vai carregar a página de mostrar usuário. E assim por diante, beleza? Ela não tem aqui, assim como a de usuários, né, uma toolbar, ó. Então fica essa coisa seca ali, nós podemos inserir. Vamos voltar lá, eu não esqueci do banco de dados aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos criar ele. Por enquanto eu tô explicando essa estrutura inicial, até mesmo porque teve algumas diferenças para versões anteriores, mas são poucas coisas como vocês viram ali. Aqui então, vamos para a de usuários. Vamos lá. Eu criei ela fica aqui numa pastinha. Aqui, ó. Eu vou desmembrar ela e vamos para o HTML dela primeiro, tá? Abre aí o HTML dela, você tem um Ion Reader e um Ion Toolbar com o título de usuário. Tá, não quero mexer no título não. Mas o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero acrescentar algum outro recurso? Quero. Então eu vou acrescentar uma área que geralmente nós chamamos de Ion Buttons, tá? Dentro dessa área você consegue dividir alguns elementos aqui e inserir alguns objetos na parte inicial, no final, entre outras. Dentro desse Ion Buttons, eu vou então colocar um parâmetro que é o slot. Esse slot vai ser primary, para que ele tenha uma cor azul, né? Se você quiser ver quanto a questão das cores, tudo isso estão aqui na documentação. Posso, por exemplo, pegar o button, o Ion Button, só para ele poder me mostrar, e aqui ele vai ter as variações. Aí você vai ver, ó. Aqui, ó. Primary, né, secondary, tertiary, isso aqui, cada uma dessas são cores que o Ionic trabalha, tá? Muito parecido e bem copiado do Bootstrap. Então, basicamente as mesmas cores ali. Aqui eu poderia colocar, para quando for clicado um desses botões, colocar um evento chamado clique, e esse evento clique chamasse
uma função, tá? Por enquanto eu não tenho essa função ainda estruturada, então não vou inserir aqui, mas poderia, né? Vamos supor, quando eu clicasse nesse botão da de usuários, ele chamasse a função adicionar cliente. Ele vai dar erro? Vai. Por quê? Porque dentro do TypeScript ele espera ter essa função e não existe. Então eu venho aqui para o usuário page.ts e crio essa função aqui dentro, adicionar cliente. Mesmo que ela não tenha nenhum parâmetro, ela já passa a existir, né? E ela já passando a existir, ele já para de dar o erro. Então aqui, quando for clicado nesse botão, ele vai saber que ele vai adicionar cliente. Ah, mas é só isso? Não, né? Quando eu utilizo um componente do tipo IAmButtons, dentro dele eu tenho que colocar um ícone. E aí sim, esse ícone, ou esse texto, ou essa informação, vai ser o objeto, né, que vai então estar renderizando aquele botão. A gente faz aqui na próxima aula.